gela e tem água fresca normal. R$ 900. Vó Noemi ia gostar.
Tá brabo demais, seu corno. Vem, a porrada, vem essa aqui. Tá brabo demais, seu corno. Vem, a porrada, vem essa aqui, ele é brabo também. Tá brabo. São original, tem mais coisa para colocar. Mas é assim, ó, que fica. Tem uma lona que coloca entre as coisas. Quando chegar a gente termina. Fevereiro, o sonho de Iris. A marmota a oestina, o sonho da Então, Prenilera é Radar. Natal. Mesmo isso
Que Deus abençoe sua quinta-feira, dia 15 de janeiro, com muita paz e esperança. Que cada passo seu seja guiado pela mão de Deus, hoje e sempre. Mesmo que existam desafios, confie. Deus já está cuidando do caminho. Deus transforma dificuldades em aprendizado e usa cada situação para te fortalecer. Que seu coração permaneça firme, mesmo quando a resposta demora. Entregue seus planos a Deus e permita que Ele conduza cada detalhe. Quando Deus vai à frente, o medo perde força e a fé cresce. Que sua quinta-feira termine com gratidão, paz no coração e fé renovada. Amém. Que Deus abençoe sua quinta-feira, dia 15 de janeiro, com muita paz e esperança. Que cada passo seu seja guiado pela mão de Deus, hoje e sempre. Mesmo que existam desafios, confie. Deus já está cuidando do caminho. Deus transforma dificuldades em aprendizado e usa cada situação para te fortalecer. Que seu coração permaneça firme, mesmo quando a resposta demora. Entregue seus planos a Deus e permita que Ele conduza cada detalhe. Quando Deus vai à frente, o medo perde força e a fé cresce. Que sua quinta-feira termine com gratidão, paz no coração e fé renovada. Amém. Visto aí? Mas suas queridinhas já nasceu. Oh, Alex, you've been so naughty this year that I brought you something I know you'll absolutely hate. It's a singing fish that plays jingle bells all day long. Not one of those. Visto aí? Mas suas queridinhas já nasceu.
17 de fevereiro, o sonho de iOS. A marmota iOS tinha um sonhor a prenilera radar. Mesmo zucando perto do Riocella ainda não havia aprendido a dar as bricadas. Eu vou deconsumar. Milcha Soniga disse Jacan Pripo. Val mesmo? Nem me acredito, falou iOS, todos os dias. Pipo encontrava a marmota no rio e mostrava a ela movimentos que deveria fazer com as patas, com o corpo e controlar a respiração. Uma semana depois, iOS já estava nadando muito bem e ficou bastante agradecida pela ajuda e solidariedade do Nu Pipo. Dá uma força, Alexandro de Souza Lima, gmail.com chave Pix. (17 de fevereiro).
Nossa, como tá bom. Falou. Falou. Relatos de que Lucas estava sendo forçado a dormir no mesmo quarto que o pastor começaram a circular. Em vez de denunciar o crime às autoridades, a liderança da igreja optou pelo silenciamento, transferindo o pastor para uma igreja em um bairro distante. Em uma tentativa nítida de abafar o escândalo, a mãe foi impedida de entrar no local onde a formatura da sua filha estava acontecendo. Mesmo após a transferência e explicar a situação, o pastor Galiza continuou a exposta a um constrangimento público sob seu domínio psicológico ali mesmo, até o fatídico dia 21 era para ser um dia de alegria, em que um daqueles para visitar uma igreja universal no bairro Rio Vermelho. Memória Lucas de uma nunca mais e de uma mãe. O que se seguiu foi da educação cenário infantil, de horror absoluto, o encerramento de uma chocou etapa, a Bahia, mas, o corpo em vez de aplausos, foi encontrado na Avenida Vasco, o que ficou da Gama, foi humilhação, descartado, desespero e um sentimento profundo, carbonizado e com marcas de tortura. Tinha apenas as investigações revelaram a roupa da perversidade. Estava arrumada, o adolescente havia sido estuprado para entrar em um ato de crueldade inimaginável, onde estudava, foi queimado vivo, enquanto para ela estava amordaçado, um dia especial, com tecidos idênticos aos usados. Uma mulher trabalhadora que universal do bairro Rio Vermelho, fazendo bicos distribuindo foi o primeiro a ser capturado e condenado pelo crime. O caso teve grande repercussão na Bahia, só que havia um obstáculo absurdo entre essa mãe e até que anos depois, uma taxa de R$100 cobrada pela ganhou os olhos do Brasil para permitir a participação na formatura. Em uma reviravolta que podem parecer pouco para alguns, Galiza confessou que luta diariamente para pagar ele revelou que Lucas aluguel e transporte, à morte, esse valor por ter flagrado ainda outros assim, dois. A mãe tentou, pastores em pleno ato sexual dentro conseguiu do templo, o dinheiro na para proteger o segredo e foi até a dos envolvidos, acreditando Lucas que foi tudo silenciado da forma mais bárbara possível. Era uma escola Galiza pública, afirmou era que uma criança, assassinos gozavam mas não de proteção e privilégios. No dia da formatura da hierarquia da plenário homenageia ministro André Mendonça por seus 4 anos no STF. Presidente do STF destacou
destacou a como se não trajetória tivesse profissional família, terra e o e compromisso estar de ali. Ela Mendonça com a implorou, justiça. pediu para 17 de ficar dezembro de no fundo, ameaça incomodar 2025, ninguém. 17 e Pediu 26. apenas para Atualizado há que 38 minutos atrás. para a criança Foto, não Rosinei usar para Coutinho, pedir a condenação STF, dos assassinos. o presidente do Que Supremo Tribunal continuavam Federal, apostando como STF, pastores, ministro desumanos. Edson Não Fachin, podia registrou, consumido no pela início da outras sessão plenária desgraças desta entravam por mãos quarta-feira, dadas 17, que o ministro parecia André navegar. Mendonça Aquela meu completou antes do 4 desejo. anos de Enquanto atuação na outras corte. mais É um forças de momento mamãe para se baiana referir a uma provocavam trajetória segurar dedicada ao terra direito e à persistiu justiça, essa mãe afirmou chorava do Fachin. lado de fora, transformando seu luto em uma busca implacável pela verdade. Pode achar normal separar uma criança finalmente de 5 anos da própria mãe por causa de dinheiro. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda foram condenados pelo tribunal embargada. O desfecho do caso Lucas Terra simboliza a vitória da persistência de uma funcionária da escola chega a dizer que nem pela barbárie. O crime a mãe poderia ocultar a perversidade através de uma regra acima acabou por iluminar as falhas de um sistema, era para ser um deixando um legado de coragem que se episódio que expõe algo muito maior do que uma simples cobrança indevida. Expõe a desigualdade, a falta de empatia e a crueldade com quem já vive à margem. A repercussão foi imediata. Muita gente se revoltou, porque não se trata apenas de uma taxa. Trata-se de uma escola pública, mantida com dinheiro público, que deveria acolher. Mais notícias. Plenário homenageia ministro André Mendonça por seus 4 anos no STF. Presidente do STF destacou a trajetória profissional e o compromisso de Mendonça com a justiça. 17 de dezembro de 2025, 17h26. Atualizado há 38 minutos atrás. Foto, Rosinei Coutinho, STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Edson Fachin, registrou, no início da sessão plenária desta quarta-feira, 17, que o ministro André Mendonça completou 4 anos de atuação na Corte. É um momento para se referir a uma trajetória dedicada ao direito e à justiça, afirmou Fachin.
Ele destacou a ampla experiência profissional de Mendonça, que atuou na advocacia privada e pública, chefiou a Advocacia Geral da União, AGU, por 2 vezes e exerceu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Em sua manifestação, Fachin mencionou algumas decisões de destaque relatadas por André Mendonça, que, segundo o presidente, simbolizam o comprometimento do ministro com o trabalho desafiador desenvolvido no tribunal. Entre os processos está a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 63, em que o STF reconheceu a omissão do Congresso Nacional em aprovar uma lei específica para proteger o Pantanal mato-grossense. O ministro homenageado também relatou a ação direta de inconstitucionalidade de 5.894, em que o plenário considerou válida a regra do Código de Processo Civil CPC, que permite a homologação da partilha de bens e direitos da pessoa falecida, mesmo sem a quitação do imposto de transmissão causa-mortis e doação à ITCMD. Já na ação direta de inconstitucionalidade, a de 7.331, em que Mendonça redigiu o acórdão, o STF declarou válidas as restrições previstas na lei das estatais, impostas às indicações políticas para cargos na diretoria e conselhos de administração. O presidente do STF destacou que essas decisões prestigiam a proteção do meio ambiente, a duração razoável do processo, a resolução conciliada de conflitos e a probidade administrativa. Homenageado, ao agradecer a homenagem, o ministro André Mendonça disse que ela é fruto também de uma relação de amizade, carinho e respeito mútuos. Ele acrescentou que seu compromisso, apesar das próprias limitações, é com o trabalho colegiado, pautado pela busca constante de conhecimento e aprendizado recíprocos. A mãe foi impedida de entrar no local onde a formatura da sua filha estava acontecendo. Mesmo após insistir e explicar a situação, ela foi contida, exposta a um constrangimento público e entrou em desespero ali mesmo, na frente da filha. Era para ser um dia de alegria, um daqueles momentos que ficam guardados para sempre na memória de uma criança e de uma mãe. A formatura da educação infantil, o encerramento de uma etapa. Mas, em vez de aplausos, fotos e abraços, o que ficou foi humilhação, desespero e um sentimento profundo de injustiça. A criança tinha apenas 5 anos, vestia a roupa da formatura, estava arrumada, feliz, ansiosa para entrar na quadra da escola municipal onde estudava, em Salvador. Para ela, aquele era um dia especial. Para a mãe, também, uma mulher trabalhadora, que enfrenta a vida com o que consegue, fazendo bicos, distribuindo panfletos, vivendo sem renda fixa, mas sempre colocando a filha em primeiro lugar. Só que havia um obstáculo absurdo entre essa mãe e esse momento. Uma taxa de R$ 100 cobrada pela escola pública para permitir a participação na formatura. R$ 100 podem parecer pouco para alguns, mas para quem luta diariamente para pagar comida, aluguel e transporte, esse valor pesa. Ainda assim, a mãe tentou, lutou como pôde. Conseguiu o dinheiro na véspera da cerimônia e foi até a escola, acreditando que tudo se resolveria. Afinal, era uma escola pública, era uma criança, era uma mãe, mas não se resolveu. No dia da formatura, ao tentar entrar para assistir à cerimônia da própria filha, a mãe foi barrada, simples assim, presidente do barrada na STF porta, destacou a como se não trajetória tivesse profissional direito algum e o de estar compromisso ali. de Ela Mendonça com a implorou, justiça. pediu para 17 ficar de dezembro pé, de no fundo, sem 2025, incomodar ninguém. 17 e Pediu 26, apenas para ver a atualizado filha há receber o 38 minutos certificado, atrás. para a criança Foto, não olhar Rosinei para a Coutinho, plateia e não STF, encontrar o o rosto presidente da do mãe. Supremo Mas a Tribunal resposta Federal, foi fria, STF, dura, ministro desumana. Edson Não Fachin, podia registrou, entrar, no início enquanto da outras sessão plenária crianças desta entravam de mãos quarta-feira, dadas com 17, seus que o ministro responsáveis. André Mendonça Aquela menina completou entrou 4 sozinha, anos de enquanto atuação na outras corte. mães É um ajustavam momento roupas, para se referir a tiravam uma fotos e trajetória seguravam dedicada um ao choro de direito e à emoção. justiça, Essa mãe afirmou chorava do Fachin. lado de fora, em desespero, sem entender como alguém pode achar normal separar uma criança de 5 anos da própria mãe por
causa de dinheiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, a dor é visível. A voz embargada, o choro incontido, a sensação de impotência. Em determinado momento, um funcionário da escola chega a dizer que nem se fosse o prefeito, a mãe poderia entrar. Como se aquilo fosse uma regra acima de qualquer bom senso. O que era para ser um marco feliz virou um trauma. Um episódio que expõe algo muito maior do que uma simples cobrança indevida. Expõe a desigualdade, a falta de empatia e a crueldade com quem já vive à margem. A repercussão foi imediata. Muita gente se revoltou. Porque não se trata apenas de uma taxa. Trata-se de uma escola pública, mantida com dinheiro público, que deveria acolher. Mais notícias. Plenário homenageia ministro André Mendonça por seus 4 anos no STF. Presidente do STF destacou a trajetória profissional e o compromisso de Mendonça com a Justiça. 17 de dezembro de 2025, 17h26. Atualizado há 38 minutos atrás. Foto: Rosinei Coutinho, STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal STF, ministro Edson Fachin, registrou, no início da sessão plenária desta quarta-feira, 17, que o ministro André Mendonça completou 4 anos de atuação na Corte. É um momento para se referir a uma trajetória dedicada ao direito e à justiça, afirmou Fachin. Ele destacou a ampla experiência profissional de Mendonça, que atuou na advocacia privada e pública, chefiou a Advocacia Geral da União, AGU, por 2
vezes e exerceu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Em sua manifestação, Fachin mencionou algumas decisões de destaque relatadas por André Mendonça, que, segundo o presidente, simbolizam o comprometimento do ministro com o trabalho desafiador desenvolvido no tribunal. Entre os processos está a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 63, em que o STF reconheceu a omissão do Congresso Nacional em aprovar uma lei específica para proteger o Pantanal mato-grossense. O ministro homenageado também relatou a ação direta de inconstitucionalidade a de 5.894, em que o plenário considerou válida a regra do Código de Processo Civil CPC, que permite a homologação da partilha de bens e direitos da pessoa falecida, mesmo sem a quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação à ITCMD. Já na ação direta de inconstitucionalidade, a de 7.331, em que Mendonça redigiu o acórdão, o STF declarou válidas as restrições previstas na lei das estatais, impostas às indicações políticas para cargos na diretoria e conselhos de administração. O presidente do STF destacou que essas decisões prestigiam a proteção do meio ambiente, a duração razoável do processo, a resolução conciliada de conflitos e a probidade administrativa. Homenageado, ao agradecer a homenagem, o ministro André Mendonça disse que ela é fruto também de uma relação de amizade, carinho e respeito mútuos. Ele acrescentou que seu compromisso, apesar das próprias limitações, é com o trabalho colegiado, pautado pela busca constante de conhecimento e aprendizado recíprocos. (3 de janeiro). As memórias de Zimbim. Zimbim era um macaquinho esperto. Certo dia, enquanto conversava com sua mãe no alto de uma árvore, ele disse: "Vou escrever minhas memórias, mamãe." "Que lindo, meu filho! Mas você já tem tantas lembranças assim?" "Sim, estão todas aqui dentro", respondeu, apontando para a própria cabeça. "Eu as inventei, mamãe." "Então não são memórias, Zimbim, são histórias", respondeu a mãe de Zimbim, sorrindo para o macaquinho.